Olá! Hoje, 30 de agosto, há 225 anos atrás, nascia Mary Shelley. Ela nasceu em 1797. Então, hoje eu quero comentar, na verdade, uma obra dela específica, Frankenstein aqui, em Lendo Ficção como um Filósofo. Frankenstein, então, eu tenho essa edição aqui, é uma edição muito bonita, comentada da Zahar, capa dura. Tem várias outras edições aí, mas quando eu fui escolher para ler, eu gostei muito dessa edição, então pelas pesquisas que eu fiz, foi uma das melhores edições. Então, tem até alguns comentários, né? Tem uma introdução que vale a pena. Frankenstein, então, é considerada uma das primeiras ficções científicas. E devido ao impacto que ela teve, as ideias, né, de questionando os usos e abusos da biologia, vale a pena a gente ler ela com os olhos, com essas questões, né, acerca dessas questões, desses limites da ciência. Mary Shelley, então, foi uma escritora vitoriana que foi estimulada pelo seu círculo de amizades literárias para escrever, para se tornar escritora. Então, Frankenstein foi composto é, inicialmente como um conto, né? Teve um grupo em Genebra que se reuniu lá e entre outros estava Lord Byron, o famoso poeta Lord Byron, que ele propôs então que se escrevesse um conto sobre histórias de fantasma. Então, após diversas revisões, a obra foi publicada em 1818 como uma obra maior. Depois ela ainda ia passar por mais algumas revisões, até chegar no formato que a gente tem hoje. A história, então, é contada pelo ponto de vista do Robert Walton, que encontra o Dr. Frankenstein à beira da morte e ouve toda a sua história. Então é ele que está nos contando, narrando. Frankenstein teria começado a sua busca para descobrir os segredos da vida. E o objetivo inicial era banir a doença da constituição humana e tornar o homem invulnerável a qualquer morte que não a violenta. Então o jovem Victor empreende estudos sobre fisiologia, para compreender como é que funcionava o corpo humano, até que ele consegue animar a matéria sem vida. A partir daí, ele foi recolher material, coleta ossos, órgãos, tecidos humanos em túmulos, para conceber a criação de um ser humano. Não à toa a obra foi considerada na época de terror e deve ter afetado bastante mesmo as pessoas, os sentimentos das pessoas, né, no século XIX. Para a gente hoje, que estamos infelizmente vemos bastante cenas de violência na TV, nas séries, né, filmes de terror, então não chega a nos afetar tanto, né, mas foi considerado, né, bem forte na época. Logo que o doutor consegue criar a vida, o Dr. Frankenstein, ele percebe que a criatura tem poder e vontade próprios, né, e se questiona sobre o seu feito, sobre o que ele tinha feito. A obra trata exatamente disso, né, da arrogância do cientista, que uma vez que ele tem a possibilidade de criar algo, ele deve criar, sem pensar nas consequências dos seus atos. Há inclusive, né, na obra uma comparação com um amigo de infância do Victor, que era virtuoso em contraste com a índole veemente e curiosidade insaciável, né, do Victor. Além disso, também muitos têm usado essa obra como experimento mental para as implicações da engenharia genética, né? Então será que a gente pode, né, criar um ser humano da forma que a gente quiser? Quais são os limites para se criar vida? Então, no levantamento desses questionamentos, que está no centro da obra, é também importante a gente salientar a influência do próprio pai da autora, né, da Mary Shelley. O pai se chamava William Godwin, e ele escreveu diversas obras, né, mas o que parece ter impacto maior na concepção de Shelley foi a noção de perfectibilidade do ser humano, né, que está presente em diversos escritos do pai. Para o Godwin, para ocorrer isso, né, ele ansiava que teria um período de domínio da mente sobre a matéria, né, quando assim seria atingida a perfeição mental e dessa forma os seres humanos seriam capazes de controlar a doença e o envelhecimento, tornando-nos então imortais. Godwin, então, ele foi considerado um dos primeiros pode ser considerado, né, um dos primeiros transhumanistas, quer dizer, aquelas pessoas que acreditam que podemos usar ciência e tecnologia para
modificar o ser humano, para torná-lo imortal, né, livre de doenças, que é um movimento aí que ganhou mais corpo no século XX. Shelley, então, Mary Shelley, quando ela escreve esse romance, ela estava fazendo uso de um experimento mental para a gente fazer os seus leitores refletirem sobre as possíveis consequências funestas, né, desses desejos de imortalidade, de criar criar vida, né, por nós mesmos. Então, o próprio subtítulo da obra, que é Prometeu Moderno, faz referência ao Dr. Victor para demarcar essa arrogância prometeica diante da natureza. O Prometeu do mito, né, para quem não lembra, ele foi um titã que roubou fogo dos deuses e por isso ele foi condenado por Zeus para ser acorrentado no alto da montanha do Cáucaso, onde diariamente uma águia comeria o fígado durante milhares de anos. Como ele era imortal, né, então o seu órgão se regenerava toda noite e o seu sofrimento era estendido. De perdedor, ele vai passando, na reinterpretação dos mitos ao longo da história, vai passando a ser vencedor. Por exemplo, né, nas visões de Francis Bacon e René Descartes, eles veem o mito como um símbolo do senhorio e dominação da natureza. Só então ali, né, nas escritas da Shelley, é que o mito foi reconfigurado como representando o perigo da busca e aquisição do conhecimento, né, os cuidados que deve se tomar nisso. Um filósofo da tecnologia, o Ivan Domingues, ele escreve sobre Frankenstein e os perigos, as limitações. Ele fala assim: junto com a celebração da criatividade e do poder da humanidade, na figura do médico cientista Victor, ressalta o efeito Frankenstein que acompanha a técnica e suas realizações, focalizando o risco e o perigo que cercam o empreendimento tecnológico. Ou seja, há o risco de se perder o controle do processo, tal é o efeito Frankenstein, com a criatura se insurgindo contra o Criador e tentando tirar-lhe a vida, numa narrativa sem final feliz. No século XX, esse temor esteve sempre presente. Mesmo sem resultados nitidamente negativos, a gente convive com tecnologias que surgem destinadas a um fim e acabam tendo outra aplicação. É o caso da própria tecnologia dos radares, que foi usada, né, inicialmente lá pelos britânicos, descoberta pelos britânicos para mísseis, né, para detectar perigos, e foi depois empregada na tecnologia dos fornos de micro-ondas. Os próprios computadores, inicialmente para uso militar, foram também utilizados para coisas comuns, né, as pessoas podiam usar. Então, outro autor, pensador também, estudioso das mídias, o Neil Postman, ele define assim: a síndrome de Frankenstein. O homem cria uma máquina para um propósito particular e limitado, mas assim que a máquina é construída, nós descobrimos, algumas vezes para o nosso horror, que ela tem ideias próprias, que ela é capaz não só de mudar os nossos hábitos, mas de mudar os nossos hábitos mentais. Então, após alguns anos depois da publicação do Frankenstein, da forma como a gente teve hoje, foi publicado finalmente em 1831, foi a versão final. Então vejam a idade, né, desse livro para a gente estar pensando sobre questões de tecnologia, de bioética, né? Depois, então, é publicado as teorias, né, de Darwin. Lá em 1859 ele publica A Origem das Espécies e ele assinalou alguns possíveis caminhos sobre a evolução, né, abrindo assim a porta ou a caixa de Pandora em alguns momentos para ideias de melhoramento humano através da seleção de certas características. Há muitas críticas quanto a isso, apontando que os transhumanistas estariam equivocados ao utilizar as ideias darwinianas como justificativas lógicas para o melhoramento humano, né? Para a gente ficar num exemplo só de uma crítica dessas, né? Dentro da evolução, a hereditariedade seria uma loteria. Mas os transhumanistas, ao escolherem quais características eles queriam enfatizar, eles estariam entrando numa contradição. Isso, inclusive, entraria em conflito com a própria evolução das espécies, pois não se saberia, né, como a opção por certas características afetaria a raça humana a longo prazo. A ficção científica ela faz muito uso, né, da teoria da evolução para tentar compreender a condição humana
e se ela seria passível de superação, né? Então tem muitos desses debates. Então, essa obra ela traz muitas coisas para a gente pensar, né? Então muitos autores pensaram hoje, pensando sobre a bioética, né? Eu deixo a recomendação desse livro aqui, Frankenstein, Bioética, Frankenstein, e Aposta em um Futuro Sustentável, do Léo Piscini e do Christian Barchifontaine. São autores que trabalham muito com bioética, tem muitos outros livros escritos, mas eles trazem exatamente essa influência do que a obra da Mary Shelley pode nos ajudar a pensar sobre hoje. É um livrinho curto, pequeno, que vale bem a pena ler quem está interessado nessas questões de bioética. Tá? E assim, né, antes da gente ler Frankenstein, a gente pensa, Frankenstein era um monstro. Depois a gente vai lendo e vai percebendo, logo a gente descobre que Frankenstein não era um monstro. Depois que a gente termina de ler, a gente percebe, Dr. Frankenstein era um monstro. Né, porque ele tentava fazer, pelas coisas, pela busca, pela arrogância do cientista que não está preocupado com as implicações, com as consequências do que está se criando. Né? Então, assim, espero que após esses breves comentários você se interesse por essa obra excelente, vale muito a pena ler, você não vai se arrepender, mesmo que ela, né, já tenha aí mais de 200 anos. Ela é uma obra que se torna muito atual por causa dessas questões de ciência, de bioética, né? Então vale muito a pena ler, mesmo a parte literária, ela é gostosa de ler, é um livro gostoso de ler. E se você já leu, espero ter trazido uma nova perspectiva para que você releia. E com certeza você não vai se arrepender, vale muito a pena. Beleza? Então fico por aqui, até mais.